A equipe econômica do governo Lula ainda não sabe como fará para cumprir a promessa de aumentar o salário mínimo. Para especialistas, a pressão por um ajuste fiscal deixa a equipe econômica com poucas alternativas. Entenda bem a notícia na reportagem de Paulo Edson Fiori. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, durante a posse da nova presidente da Caixa, Rita Serrano, que o governo não consegue dar aumento de 3% para o salário mínimo prometido na campanha, porque, segundo o petista, o mercado e parte da própria equipe econômica consideram a medida como gasto e não como investimento. Hoje eu devia dar numa reunião, junto com os companheiros da imprensa, de que a gente precisa construir uma narrativa diferente nesse país. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Esse eles não tratam como gasto, possivelmente eles tratam como investimento. Então nós precisamos mudar a narrativa, Miriam. Daqui para frente tudo que a gente fizer é investimento. O piso salarial está atualmente em R$ 1.302, valor proposto pelo governo Bolsonaro no fim do ano passado. Por causa da inclusão de novas famílias no INSS, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está refazendo as contas e só então vai decidir se aumenta o mínimo para R$ 1.320. Porque a gente não recebeu com transparência o governo. Nós não temos todos os elementos, ainda estamos dia 11 e não temos ainda todos os elementos para saber se nós estamos pisando em solo firme no que diz respeito às bombas de efeito retardado que foram acionadas pelo governo anterior. Então pode haver frustração. Haddad falou antes de Lula, durante o anúncio de um conjunto de medidas visando reduzir o déficit fiscal primário deste ano. O economista-chefe da Rio Asset, Gabriel Leal de Barros, lembra que o eventual aumento do salário mínimo gera uma série de outros reajustes, impactando justamente as contas públicas. A gente tem não só as despesas da Previdência indexadas ao salário mínimo, tem os benefícios de prestação continuada, que são para idosos e pessoas com deficiência, também são vinculados ao salário mínimo. O gasto com seguro-desemprego, cerca de metade dele é vinculado ao salário mínimo. O abono salarial, que é um 14º salário, também é vinculado ao salário mínimo. Então, a preocupação ela é matemática, né? Ela não é ideológica, do efeito colateral negativo que o aumento do salário mínimo de fato tem sobre as contas públicas. O pacote apresentado pelo Ministério da Fazenda para tentar reduzir o rombo fiscal é focado principalmente no aumento da arrecadação. O economista da XP, Tiago Sbardelotto, ressalta que alguns cortes de gastos também foram incluídos, mas que outras ações são necessárias. A gente acredita que um valor de 30 bilhões de redução de despesas é factível para esse ano. É mais importante dizer que isso muda a nossa projeção, mas não muda a tendência da dívida pública. A gente ainda continua com uma trajetória de dívida pública que não se sustenta ao longo do tempo. Então a gente espera novas medidas, novos anúncios que complementem o que foi feito hoje. Com as medidas, o economista estima que o déficit primário do governo central possa diminuir de 167 bilhões de reais para 84 bilhões em 2023.